Esse é o Big Shot Pod. E aí, quarenteners? MM aqui. Hoje, num dia especial, né? Feriado, Tiradentes. O que vocês estão fazendo, meninos? Como é que tá seu feriado aí, Vavo? Tá em casa descansando? Cara, muito pelo contrário. Tô fazendo assim com o braço, ó. Muito pelo contrário. Eu vendi uma publi pro Boom Shakalaka, então eu precisei gravar às pressas. Hoje de manhã eu comecei a fazer um roteiro às 10 da manhã. É assim, né? De vez é pensar nos amigos, só vende pro canalzinho de YouTube. Cara, meu empresário vendeu pra mim, entendeu? Aí sei. Nojento! Aí eu tive É assim, meu empresário, olha lá. É o rockstar do grupo falando, né? Eu tive que fazer um roteiro do vídeo inteiro e já gravar. Enfim, foi uma questão longa que acabou a mais ou menos meia hora. Então, muito pelo contrário. Acordei 6h45 da manhã com o Romeu, fiquei cuidando dele, botei pra dormir, fiz o roteiro, gravei o vídeo, comecei a editar e vim gravar o podcast. Correto. E você, Gui, como é que tá aí, Tiradentes? Tá perdendo a cabeça igual nosso homenageado do dia? Cara, o Tiradentes ele foi enforcado, né? No caso. Sim. Ele não perdeu a cabeça. Mas enfim. Eu descanso zero. Vocês sabem, eu tenho duas crianças com menos de 3 anos. Eu acordo todos os dias. Quando eu acordo tarde, eu acordo 6h10. E aí, né, café da manhã. E aí eu tô na casa dos meus pais. Então o apartamento é grande. A gente ajuda a limpar, faz comida, limpa, cuida de criança. Vai revezando, né? E tamo aí. Só queria deixar claro aqui que ele foi enforcado, mas ele teve o seu corpo esquartejado. Porque se você não foi pra escola, com a escola pra Minas Gerais, você esqueceu das histórias do roubo da cabeça de Tiradentes. Aqui é assim, cara. A cabeça dele foi roubada, acho que mais de uma vez, se não me engano. E depois dessa aulinha de história aqui de Inconfidência Mineira, hoje a gente tem uma convidada, finalmente. Sabrina, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Feriadão, já tive minha aula de história aí, já posso colocar no Feitos do Dia. Queria agradecer o convite também, né? Já ajuda na quarentena a passar o dia e tal. A Sabrina que é nossa colega podcaster, né? Exato, isso que eu ia falar. A Sá que é do NBA das Minas. Sá, já faz aí no começo do programa o seu jabá. Quem é você, de onde você veio, o que você come, onde vive. Agora eu tô comendo aipim, mandioca para algumas pessoas, né? Aqueles momentos. Gente, o NBA das Minas, para quem depois quiser acompanhar, @NBA das Minas pode. É um podcast feito só por mulheres, né? A gente grava pela Central 3, mas no grupo mesmo somos só meninas. Já gravamos podcast há 3 anos juntas. Tem uma rotatividade, algumas meninas entram, algumas meninas saem, mas sempre mulheres. E mulheres incríveis, amo meu time muito, aquele momento jabá, né? E aí a gente fala de tudo, a gente fala de NBA, mais de NBA, porque a gente é bem fã. A gente tem uma torcedora do Lakers, eu, e uma torcedora do Celtics no podcast, então vocês já imaginam como é. Fala de LBF, NBB, BBB, o que tiver a gente tá falando. E é isso, eu agradeço de novo o convite. Gosto bastante de poder participar, já escuto, né, também o Big Shot Pod. Então, quando a gente vai na casa do vizinho gravar também, não na casa do vizinho que tá todo mundo de quarentena, tá, gente? Mas assim, podcast de vizinho e tudo mais é massa, eu gosto. Pô, mas que bom, demorou até. Eu sempre, nos episódios, né, fico pedindo pras meninas que ouvem o podcast aparecer. Quase nunca apareceu. Então é um prazer ter você aqui, porque é um esporte que eu acho que junta todas as tribos, né? O Dinheiro Preto é o Norvana dos esportes, a NBA. O Bascote. O Bascote tá aqui. Então a gente... É bom ter você, brigadão. E meninos, todo mundo tá ouvindo aqui, vai lá, dá uma força aí pra NBA das Minas, vamos ouvir também. E as meninas que vierem ouvir aqui por causa da Sá também, sejam bem-vindas. Chamem a gente nas nossas redes sociais, por favor, pra gente saber que vocês estão aí, né? Inclusive, só uma coisinha, se tiverem meninas aí escutando, sempre tem, eu sei que vocês estão aí. A gente tem um grupo também no WhatsApp só para mulheres e a gente fica falando de basquete lá o dia inteiro, fala de bastante coisa, mas mais de basquete. Então,
tem vários grupos, mas se quiserem um grupo só de mina, é só avisar os meninos, ou então me chamar lá no Twitter e a gente coloca vocês, tá bom? É isso. Exatamente, porque eu acho que tem muito isso antes da gente ir pra nossa semi-pauta. Porque, é uma pergunta minha, assim, porque é isso, né? A gente tá 1 ano e pouco aqui com o Big Shot Pod. Eu sempre vejo lá as nossas estatísticas no YouTube, no nosso servidor de podcast, e dá tipo 98% de homem e tal. E esse 1%, 2%, que talvez não marcou o sexo ali, ou é menina, né? Tipo, eles não aparecem. Por que você acha que tem essa diferença? Você que tá fazendo isso há 3 anos, o que você sente que é essa desassociação quase, né? De esporte? Tem a ver com futebol? Tem a ver com a cultura brasileira? O que você acha que acontece? Olha, eu acho que é mais uma coisa de... As meninas estão aí. Quando a gente começou, nosso público era todinho masculino. Eu não lembro se tivessem 2 ou 3 meninas na época que a gente lançou o podcast que não estavam no podcast falando da gente ou comentando na época. Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que é mais uma coisa de você se ver ali mesmo. Então, por exemplo, hoje, quando vocês convidam uma menina para falar e tudo mais, vocês acabam, de certa forma, atraindo talvez alguma outra menina que já acompanhe ela. Ou então demonstrando um espaço ali para que, mostrando que vocês estão abertos a escutar mulheres também. E aí as meninas que estão acompanhando, que gostam de basquete, que são muitas. E a gente tem uma coisa, é uma tecla batida, acho que rola no futebol, acho que rola em qualquer esporte. A mulher abre a boca para falar assim, não, mas eu gosto do Bulls. Aí, se você, dependendo do grupo que você tiver, se não é um grupo muito conhecido, hoje em dia isso tá melhor, viu, gente? Mas às vezes a gente tem menina que ainda não tá confortável. Mas às vezes você chega num grupo e aí fala, eu gosto de basquete. Aí vem, sempre tem aquele amiguinho que vai chegar e vai falar, me fala qual foi o tênis que o Jordan usou no primeiro jogo da temporada de 1990. Agora vai ser mais fácil, né? Saber, mas sei lá, no primeiro jogo de 1997, qual era a cor da língua do tênis do Michael Jordan, às 10 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente não gosta desse tipo de coisa. E acredito que quando se você tem um público muito masculino, né, ainda acompanhando o podcast, é normal, porque acredito que a maioria de ouvintes ainda é homem. O podcast como um todo apesar de estar sendo bem divulgado, é uma ferramenta nova. Então você já tem... As pessoas estão começando a conhecer podcasts agora. Então, as pessoas estão começando a conhecer podcasts de basquete agora. Então, você tem que tentar chamar esse público feminino para escutar o seu podcast também. Seja convidando uma menina ou criando uma pauta que talvez se identifique um pouquinho mais com essa menina, que ela vai ter que chegar ao seu podcast de algum jeito, mas se tem vários podcasts falando de basquete, e aí tem um podcast, por exemplo, que convida muitas mulheres, eu tenho um podcast que tem muita pauta feminina, um podcast, ela já vai entender que naquele podcast, enquanto ela estiver escutando, ela não vai escutar uma piada machista, alguma coisa que a deixe sem graça por estar escutando ali. Às vezes o seu podcast, eu conheço o podcast de vocês, então falo com tranquilidade que eu nunca escutei nada que me desagradasse, gosto bastante, inclusive, mas é mais difícil para uma menina querer arriscar do que escutar alguma coisa. É mais fácil não escutar, sabe? E aí, com o tempo, acredito que a gente vai derrubando isso e quebrando essas barreiras de homem e mulher e todo mundo junto, criando conteúdo e vai dar tudo certo. Pô, que ótimo. Aqui é um podcast... Muito... Eu queria só contar uma história. A Fernanda, que é a namorada do Gui, do nosso editor, que gravou com a gente ontem, inclusive, ela é palmeirense doente, ela é torcedora do Green Bay Packers doente. E ela sempre conta essas histórias, tipo, principalmente com relação ao Packers, sabe? De ver ela com um boné do Packers ou com uma camisa do Packers e ver um cara querendo explicar. Esse tipo de coisa que a Sabrina relatou, infelizmente, ainda é normal. Mansplaining, né? Mansplaining. E se é normal, até no futebol, que é um esporte que, em tese, o brasileiro conhece e domina, imaginem outros esportes que não são esportes, digamos, entre aspas, e o basquete é mainstream, mas outros esportes como o futebol americano que não é considerado mainstream. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas assim, tenho esperança de que isso esteja mudando, né? Também tô esperando. Ainda mais esse aqui, que é um podcast emo, né? Um podcast de pais de família, um podcast raiz, né? Tem um preto, um emo, um pai de família. Mano, a gente tem que receber bem as pessoas.
Assim como também da Sá. E Sá, conta um pouquinho pra gente como é que começou, eu acho, né? Esse seu amor pelo basquete. E acho que pelo Lakers também, né? Como foi que você escolheu a sua franquia? Da onde que veio isso na sua vida? Eu acho, inclusive, gente, eles recebem, antes de explicar, eu fui recebida no chat com a foto de um bebezinho com o boné do Lakers, então eu acho que sim. É o vídeo, depois clica no vídeo que você vai ver o Martim explicando que aquele lá é o Lakers. Martim, é o vídeo do Martim. Ai, gente, saudades desse sobrinho aí. Pra vocês verem, né? Já tô feliz, já fiquei mais tranquila. Não estou no local hostil. Posso falar do Lakers. Porque o meu podcast mesmo é um local hostil. Quando eu falo do Lakers, nossa, é um problema. Comecei a assistir em 2011, não faz muito tempo, né? 9 anos. Ah, meu Deus, tô ficando velha. 2011 eu comecei a assistir os jogos. Meio que não tive escolha, porque o primeiro jogo da NBA que eu assisti ali completo, né? Tirando aquele jogo, sei lá, que os primos assistiam na casa da avó e eram bem... Eu lembro que tinha muito mais jogo do Sixers, por exemplo. Eu tive contato na infância, mas nunca me apeguei, porque nunca fui muito boa com esportes com bolas. Então, não acompanhava tanto. Cheguei a gostar muito de futebol, era muito louca por futebol. E aí tava me fazendo mal, assim, porque o futebol tem uma disputa, uma coisa. E eu falei, não, pra mim, agora, eu acho que eu tenho que parar. E eu fiquei sem esporte, assim, pra acompanhar, sem nada. Só trabalhando, a vida tava meio sem graça. E aí, um dia, jogo de Natal, né? Uma atriz, acho que muita gente aqui já deve ter assistido, não sei, tem uma série chamada One Tree Hill. Eu era bem nova na época, assisti essa série, falava muito de basquete, e aí uma atriz da série acabou indo num jogo e ela postou no Twitter dela. E eu sou viciada em Twitter já há muito tempo, e eu falei, nada pra fazer, Natal, as tias na sala, né, não tô afim, vou tentar ver esse jogo. E aí consegui um link. Naquela época eu tinha link, gente. E aí consegui assistir esse jogo. E foi um jogo do Lakers contra o Bulls. E foi numa época que a NBA tinha parado. Então a NBA parou totalmente por questões contratuais. Retornou no Natal e foi um jogo do Lakers contra o Bulls. O Joaquim Noah estava nesse jogo. Eu quase virei uma torcedora do Bulls por causa do Joaquim Noah. Mas aí quando eu vi o Kobe Bryant em quadra, eu falei, nossa, não dá. Olha só o que é esse jogo, né? E aí eu falei, vou ver mais um. Não consegui mais acesso para assistir outros jogos, então eu acompanhava por Twitters, contas de Twitter que narram jogos. Ainda tem, hoje em dia tem menos, mas antigamente a internet não era tão acessível assim para todo mundo. E eu ficava acompanhando minuto a minuto deles narrando. Aí depois eu aprendi a usar o site da NBA para ir acompanhando o placar, até eu ter acesso de novo para assistir um jogo, né? E eu fui ter acesso, assim, acho que em uma internet decente para assistir um jogo uns 3 anos depois. E eu fiquei 3 anos acompanhando por Twitter, assim, E aí eu procurava os vídeos do que a pessoa estava falando. Foram 3 anos amando o Lakers sem ver o Lakers exatamente. Só com o que eu tava lendo. Muito louco isso. É esse amor de quarentena aí, né? Quem tá no Tinder, quem tá no Bumble agora sabe o que é isso. Bumble é o patrocinador de quem? Do Clippers, né? Oi? O Bumble acho que é o patrocinador da camisa do Clippers. Ah, é? Não sabia. Que massa. É bem o time de quem não pega ninguém mesmo, né? Se tivesse um torcedor do Clippers, se tivesse um torcedor, ele ia falar, pelo menos eu peguei o Kawhi e o Paul George. Famoso 0 taças. Pô, né? mas que bom. Então você é de Natal, é isso, Sá? Você é da onde? Do Brasil? Nossa, longa história. Não vou entrar em detalhes aqui, gente, mas oficialmente eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, tá. Mas agora você tá aonde? João Pessoa. Agora eu tô em São Paulo. João Pessoa, eu sabia que era no Nordeste. Ótimo. João Pessoa, grande João Pessoa. Pequena João Pessoa. É uma cidade bem pequena, mas é maravilhosa. Vocês já tocaram lá, Vavo? Sim, por incrível que pareça, acho que foram 2 vezes só em João Pessoa. Mas sim, tocamos. Tipo, em comparação às outras cidades do Nordeste. João Pessoa é uma cidade que eu gosto muito. Já fui algumas vezes também. Meu pai ele produzia o circuito de vôlei de praia por Banco do Brasil,
Aquele que passava de domingo de manhã na Globo, sabe? E, inclusive, meu pai que produzia. Já fui. Então, você foi no evento que meu pai foi, e aí eu ia muito de férias viajar com ele. João Pessoa era uma cidade que eu sempre ia, porque normalmente era a cidade que fechava. Era a última cidade, era tipo no fim do verão ali, né, perto do carnaval, e aí dava pra ir curtir. Mas que bom que a gente vai ter bastante pra falar do Lakers e do Bulls aqui hoje, né? Porque vai ser meio inevitável a gente não falar da série que estreou aí essa semana da Netflix, sobre a temporada. É sobre o Jordan, mas também é sobre o Bulls, é sobre a temporada inteira ali. A época de ouro do Bulls, né, meninos? Pois é, eu só queria falar, a Sabrina falou que ela começou a acompanhar o Lakers por conta do Kobe Bryant. Eu já falei aqui algumas vezes. Ela falou que, tá ficando velha. Cara, eu comecei a torcer pro Lakers por causa do Magic Johnson. Tipo, eu peguei o final da carreira do Magic Johnson, que é... O Kobe Bryant foi draftado pelo Lakers em 96, o Magic Johnson estava na final em 91 contra o Bulls, que foi o primeiro título. Mas ele já estava parando, ele já tinha sido diagnosticado com HIV, né? E aí ele já estava parando e tal. Acho que aí foi... Aliás, acho que ele se aposentou em 91, depois ele até deu um retorno rápido, mas aí... Então, eles quase jogaram juntos, porque quando o Magic voltou lá na temporada 95, 96, ele jogou os playoffs de 96. E aí no draft de 96, draftaram o Kobe e veio o Shaq. Ou seja, eles quase chegaram a jogar um pouquinho junto. Pois é. Seria um bom trio. E só um parênteses aqui do Magic Johnson, a gente vai falar um pouco disso na série, mas o Magic Johnson jovem na série está mais velho que o Magic Johnson velho hoje, né? Tipo, fisicamente, você olha, parece que tá gravando daqui 10 anos a entrevista que ele tá dando quase 30 anos atrás, né? Cara, eu acho que ele gravou naquela época. Eu acho que ele gravou lá naquela época, deixou guardado e soltou agora, sei lá. Né? Tipo, ele... O Scottie Pippen é impressionante, ele tá com a mesma cara, velho. Ele tá com a mesma cara de quando ele jogava. O Pippen e o Kerr também, né? O Kerr igual. O Kerr eu fiquei impressionado também. O Kerr, ele tá bem pra que normalmente homens brancos envelhecem mais rápido, né? Você vê o Bird e tal. Tipo, que dá aquela leve derretida, assim, né? Que homens brancos dão normalmente. Mas, tipo, o Pippen tá igual, cara. Se não fosse um pouquinho de cabelo branco ali que dá pra ver, você parecia que tá gravando meses depois dali da história, né? Mas vamos falar aí, então, se vocês não sabem, se vocês não viram na Netflix aí recentemente, ou se você tá embaixo de uma pedra, porque acho que qualquer pessoa que gosta de basquete falou disso aqui recente, The Last Dance, ou em português, O Arremesso Final, uma série aí que fala sobre que acompanha a carreira do Michael Jordan no Bulls, principalmente, focado ali nas últimas 2 temporadas, né? 1 ou 2 temporadas ali que ele jogou, mas faz uma passagem absurda sobre tudo, né? Sobre tudo que aconteceu, todos os jogadores. E uma coisa que é incrível é que é uma série com 10 episódios, né? Tem 2 no ar. Então, são 10 episódios, estou vendo aqui. Eles estão lançando de 2 em 2. Os 2 estão no ar. Os próximos 2, o 3 e o 4, vão entrar agora dia 27 de abril. Então são 10 episódios falando de um time, falando de uma carreira, de uma dinastia ali. Então a história tá muito profunda, narrativamente tá muito foda, né? O que vocês acharam aí? Vavo, você que é um ávido consumidor de conteúdos de basquete, o que você achou? Cara, uma das coisas que mais estava me deixando curioso eram as imagens da época. Porque normalmente quando a gente pesquisa coisas da NBA mais antigas assim, é sempre a mesma coisa. São sempre as mesmas imagens. Michael Jordan 92, aí é aquela mesma coisa dele lá contra o Blazers, e aí sai, faz a cesta e olha pra torcida e faz assim com as mãos. Jordan em 93, a mesma coisa contra o Suns. É meio que as mesmas imagens. Se tu procurar no YouTube, Chicago Bulls 91, 92, 93, vai ser sempre a mesma coisa. E aí os youtubers que fazem vídeos usam sempre as mesmas imagens. Então uma das coisas que me deixava curioso era que imagens que eles iriam utilizar. E aí quando eles falaram ali logo no início do primeiro episódio, aparece assim escrito na tela que na temporada de 97 e 98 do Chicago Bulls as câmeras tiveram um acesso como nunca se tinha tido até então. Eu falei,
essa série vai ser legal. Porque ali eu vi que ia ter várias imagens inéditas. E com certeza, deu pra ver desde a temporada de Rookie dele. Temporada de Rookie, que era aquela que o uniforme do Bulls era escrito Chicago, com letra emendada, cursiva, na diagonal, assim. E, com umas imagens que naquela época ainda não era um HD, mas eles meio que cortaram de um jeito legal, umas imagens super boas. E mais além ali, com várias imagens de 97 e 98 num HD que não se via na época, né? HD começou a passar na TV mesmo ali 2007, 2008, e olha lá, tá ligado? Então, essa era uma das coisas que mais que tinha despertado a curiosidade. E eu achei muito eu bom, acho... vendo ali, só falando da imagem um pouquinho, do nosso passado, galera do nosso grupo aí, esqueceu que eu e o Gui, a gente veio do cinema, que a gente produzia filme, né? A gente vai falar disso no fim do programa da live da Fresno, mas durante ali a gente tava comentando. Mas só que eu tenho quase certeza que ali no meio tem algumas imagens até filmadas em película. Pela qualidade, porque uma Betacam, tipo, tecnicamente falando, não ia segurar tanta resolução, não, E aí, a película, ela é uma resolução meio infinita, né? Porque ela é um processo químico, não um processo digital. Então, é só o scan que você faz dela depois, né? Escanear a película, você pode ter até 12K, 24K, o tamanho que você quiser de imagem, de resolução, de alta resolução. Então, é meio impressionante assim mesmo. Você vê os caras parecendo que tá filmando hoje, né? E os caras com aqueles cabelos, aquelas roupas dos anos 90, né? Aquela coisa meio pacalolo esporte ali. Teve uma cena que eu lembro eu reparei que dava pra ver os poros da bochecha do Jordan. Eu falei, olha os poros. Esses são os poros do Jordan originais ali, década de 90. Jovem Jordan. Chegou e você, uma hora... Gui? Desculpa, Sá, manda bala. Só um negócio da imagem, teve uma hora que eu fiquei com medo, porque em algumas imagens do jogo, elas não estão... Tem umas imagens diferentes, deve ser essa que explicaram agora, mas, por exemplo, tem um momento que a imagem do jogo é uma imagem dessas de YouTube da vida, sabe? E aí eu falei, putz, eles não vão conseguir melhorar a imagem. Em seguida, a câmera corta e começa aquele HDzão na minha frente. Falei, gente, o que tá acontecendo? Como eles fizeram isso? Mas eu fiquei eu não cheguei pensar na imagem, eu acho que já esperando ver o mesmo do mesmo, mas essa parte, assim, tem uma hora que mostra um jogo, uma imagem bem ruinzinha, e aí do nada eles mostram de dentro da quadra uma outra imagem, e aí surpreende. Aí dali em diante, acho que todas as imagens foram bem boas, acho que ainda no primeiro episódio. Tem duas coisas que eu queria chamar aqui, que me chamaram a atenção. A primeira, eu gosto muito dessas histórias de bastidores, de como as coisas são produzidas, quem tem a ideia, como que sai isso. Daí, o Bill Simmons, que é um podcaster americano que eu gosto muito de escutar, ele já falava dessa série há muito tempo, que estava sendo produzida, etc e tal, até porque o diretor dessa série é o mesmo diretor de um documentário sobre o Andre the Giant, que é um ex-lutador daqueles de luta livre, WWE americano, que o Bill Simmons que fez um dos meus filmes favoritos, o da princesa, eu esqueci o nome em português. Fala inglês. The Princess Bride. Sim. E aí, o Bill Simmons é um dos produtores desse documentário do Andre the Giant, e o mesmo diretor desse filme é o diretor dessa série. O que acontece? O Bulls autorizou uma equipe da NBA a filmar eles porque eles sabiam que ia ser a última temporada desse time junto, né? E isso é o segundo ponto que eu vou trazer mais depois que eu terminar esse comentário. Então, e esse material todo ficou guardado durante 20 e poucos anos, né? Porque ele não foi feito nada com esse material, não foi produzido nada. Agora a gente está vendo esse material vindo à tona. Tem uma matéria da Ramona Shelburne, que é uma repórter... Ela é muito vinculada ao Lakers, porque ela mora em Los Angeles e ela cobriu o Lakers durante muito tempo, mas ela é national writer da ESPN. Ela não cobre apenas o Lakers, né? Ela era muito próxima do Kobe Bryant, inclusive, e tal. E ela escreveu uma matéria que saiu essa semana... saiu dia 18 no site da ESPN, tem que ler em inglês... mas que fala que o Michael Jordan, ele tinha os direitos, ele comprou os direitos para esse material, e ele só falou sim para esse material no mesmo dia que o LeBron foi campeão pelo Cleveland, conquistou o 3º título. E aí tem uma coisa que o Bill Simmons fala muito, que
o Jordan é um cara que sempre foi muito preocupado com o legado e como as novas gerações iam ver ele. E agora a gente já chegou numa geração, por exemplo, se você viu a repercussão que teve a morte do Kobe Bryant, né? Muitos jogadores falando que o Kobe Bryant foi o Michael Jordan da geração dos atuais jogadores, né? O Michael Jordan, sacando que começaram a querer levantar o debate de quem é o maior atleta, o maior jogador de basquete de todos os tempos, autorizou no dia que o LeBron ganhou o 3º título pelo Cleveland na produção. E foi aí que teve o start, a produção da série, né? E a segunda coisa que eu queria falar é como é legal a gente revisitar essa fase dos Bulls com informações que a gente aqui no Brasil não tinha acesso. Por exemplo, eu não sabia que existia uma briga do Jerry Krause, que era o GM do Bulls na época, não uma briga em si, mas que ele queria fazer um rebuild do time, ele não gostava do Phil Jackson. Por incrível que pareça, ele achava que o Phil Jackson tinha que sair do Bulls, etc e tal. Então, é difícil, na NBA hoje em dia a gente não vê isso assim, de um time entrar na temporada sabendo que é o último ano que aquele time vai estar junto, né? Raramente a gente vê uma situação, por exemplo, como a do Rockets, que é o Mike D'Antoni que está no último ano de contrato, né? Geralmente, antes do último ano, rola uma negociação e eles acabam renovando ou acabam demitindo o cara para ele sair antes e aí já começar com outro técnico, né? Então, eles dão acesso a bastidores que a gente não tinha acesso no Brasil na época, porque a gente via menos jogos, a gente via jogos de vez em quando na Bandeirantes, as finais passavam, em 97 e 98 eu não sei nem se já tinha ESPN transmitindo jogos aqui, mas eu não lembro, eu tinha 14 anos em 97, mas a gente via menos, mesmo assim a gente via poucos jogos, eu lembro que a TNT transmitia, tinha um jogo na semana que passava no TNT, o canal de filme. Não, eu lembro. Que passava, era Fábio Malavasi na narração, etc. Não, eu lembro de ver a série Rockets e Supersonics de 96, que o Rockets foi varrido nas semifinais do Oeste, eu vi na ESPN. Pelo menos o jogo final, que foi o domingo. O 4º jogo. Então já passava. Mas enfim, só leiam essa matéria da Ramona Shelburne, porque tem um bastidor ali de como o Jordan topou participar da série, que é bem legal, assim, de saber. Ele podia ter sentado melhor, né? A postura dele não tava das melhores. Ele tava meio que escorregado pra baixo e deixa o cara meio pançudo. Ele fumando charuto com uísque, né? Olho vermelho. Olho vermelho. Então, essa é uma dúvida que eu tinha. Se ele tem... Eu que tô ainda me curando da hepatite, e uma das coisas de fígado é isso, né? Muda a cor do olho. Se o olho vermelho dele, ele ficou doente em algum momento. Porque parece muito que ele tá com alguma coisa que deixou o olho dele daquele jeito, né? Se for uma coisa de fígado, sei lá, cara. Porque é meio estranho mesmo. É uma coisa que eu ia pesquisar e deixei pra trás. Por falar em curiosidade, o que ele tava bebendo lá na entrevista, acho que não era uísque, ele tava bebendo a própria cachaça dele. Engraçado, porque ele comprou é como se fosse uma marca, né, de bebida, uma marca de tequila, e é essa bebida que ele estava bebendo lá nas entrevistas, e essa marca ele comprou, ele é sócio da Ginny Bus, de alguns donos algum pessoal lá do Bucks e um pessoal do Celtics, e aí eles têm uma bebida, uma tequila deles, eles são sócios e tudo mais, e é essa bebida que ele estava lá consumindo no próprio documentário dele, a sua própria marca de bebida para o seu próprio filme, para o seu próprio time, coisas assim, né? Nossa, que surpresa! Nunca tinha pensado que Michael Jordan sabia fazer uma boa publicidade. Me surpreendeu muito. Inclusive, quem foi atrás, né, de ver o que ele estava bebendo foi a própria Ramona Shelburne, e aí ela divulgou essa outra matéria, né, de uma revista que fala sobre a compra dessa marca, de tudo mais, e ela fala que ele estava bebendo sua própria cachaçinha ali no seu... George Clooney fazendo história, né? Pra quem não sabe, o George Clooney já ganhava muito dinheiro, até que acho que uns 2-3 anos atrás... Ele vendeu uma marca de tequila dele por míseros $1 bilhão para a Diageo. Então ele tinha 1/3 da empresa, então só nessa venda ele ganhou $300 milhões por vender uma... E aí todos os outros artistas e esportistas começaram a fazer bebida, né? Então o Ryan Reynolds tem o gin dele, o Jordan tem agora essa
essa tequila, todo mundo viu que era mais um investimento bom para se fazer. George Clooney aí fazendo história. Eu acho que eles estavam prevendo, né? Eles estavam prevendo a pandemia e falou, vamos fazer bebida e vender pra esse povo, que esse povo vai precisar. Vai precisar. Porra, aqui em casa tá indo uma garrafa de vinho por dia na média, até mais, velho. Aqui tá nesse naipe também, cara. Porque... A questão não é nem de bebida, a questão é financeira, que a gente bebe menos por questões financeiras, não por questões alcoólicas, entendeu? A Maria Paula, né? Grandes festas. Grandes festas. Tô com saudades até. Manda um beijo aí pra ela, Val. Tá lá na sala caras, mas uma coisa que eu gostei muito do Doc, assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a galera às vezes não entende, até xinga a gente nos comentários, falem do jogo e tal, é que normalmente essas histórias, né, ou tudo, não é necessariamente sobre o jogo, é sobre o que tá em volta, né? Então, tipo... Um time, quando chega numa cidade, né, uma franquia, ou aqui no Brasil, onde vai montar um estádio, onde vai treinar, isso muda muito com o todo, né? Quando um jogador que faz parte de uma comunidade, como tem a história do Pippen ali, com a família dele, e as escolhas que ele não faz a escolha só porque ele gosta do jogo. Tem toda uma coisa por trás. E esse Doc, ele tá meio sem medo de ir profundamente nisso, né? Seja a história da família do Jordan ali no primeiro episódio, você vê que ele tava sempre muito focado, desde moleque ali, né? Na escola, no college, olha, eu traduzi college pra colégio. Na universidade e tal. Até o Pippen, assim, e aquela parada de discussão do salário dele, que ele teve que assinar, porque o pai dele, e não lembro mais quem, que também tava em cadeira de roda, ele tinha que garantir a grana, né? Até essa parte da galera que tá atrás. E como por picuinhas muito pequenas você pode acabar com uma dinastia inteira, né? Então o Jerry Krause com o Phil Jackson, e um parênteses, eu não lembrava que o Phil Jackson era tão alto. Você vê as fotos deles com os atletas, ele jogou, né? Atletas, Ele foi campeão pelo Knicks como jogador, então ele é alto mesmo. Ele é alto, na foto assim ele tá pau a pau, né? Então, assim como outros vários documentários que a gente já falou aqui, tipo o documentário do Senna, o que o Gui falou antes da gente começar aqui, o Two Brothers. When We Were Kings, que é o do Muhammad Ali, e o Once Brothers, que é a história do Vlade Divac com o Drazen Petrovic. Um era croata, os dois jugoslavos, e quando separou, um era sérvio e o outro croata, e eles eram super amigos, acabaram brigando, a história é incrível, enfim. Exato. Marcel, tu falou do salário do Pippen, que o Pippen sempre recebeu menos do que ele mereceria pelo que ele jogava. Eu não sei se vai entrar depois na história, mas o Jordan, ele também sempre recebeu abaixo do que ele valia até a temporada 96-97. Porque ele ganhava, nos primeiros anos ele ganhava o contrato de rookie, que era menos de $1 milhão. Depois ele assinou um contrato super longo, se não me engano, de 8 temporadas ou 7 temporadas, ganhando 2 milhões, 3 milhões, alguma coisa assim. Para 96, 97 e 97, 98, ele ganhou 30 e 33 milhões, que o Chicago meio que pagou a carreira inteira dele nesses últimos 2 anos. Então eu não sei se isso vai entrar na pauta depois, tem alguma influência na história, mas o Jordan foi assim, foi só nos últimos 2 anos do Bulls que ele ganhou dinheiro pra valer. Não, então, e tem esse papo. O pessoal falava do salário do Pippen, ele ganhou... Depois, nos 5 anos seguintes que ele saiu do Bulls, ele ganhou pelo Houston e pelo Portland 77 milhões e eu vi em algum lugar, eu não tô achando isso agora, mas que como jogador, recebendo do time que ele jogava, na carreira inteira ele ganhou mais que o Jordan. Como jogador, é óbvio que o Jordan tem todas as publicidades, etc. e tal. Então, assim, não é que o cara era um miserável, entendeu? Mas ele foi... o que acontece? Vamos dar espaço para trás para explicar. Na época, você não tinha um limite de anos nos contratos, né? E o Pippen, o que o Marcel falou, é que ele tinha 2 pessoas de cadeira de rodas. Um era o pai dele, que teve um derrame, e o irmão dele, que teve um acidente com o wrestling, que ele lutava wrestling na escola, e o cara caiu em cima dele de mau jeito, ele fala isso, então ele tinha 2 pessoas de cadeira de rodas. O agente dele fez um péssimo contrato para ele de rookie. Então, logo depois... E ele já superou, entre aspas, esse contrato logo no primeiro ano. Então, o Bulls ofereceu um contrato de 7 anos para ele, para... entre aspas, recompensar ele. Só que, obviamente, que nesse período de 7 anos, o faturamento da NBA explodiu e quando, no final desse contrato, em 97, 98, foi justamente o último ano desse contrato, o salário dele estava
extremamente defasado, né? Uhum. Ele mesmo, o próprio dono do Bulls fala, né, que se fosse ele não assinaria esse contrato que ele ofereceu pro Pippen, né? Aí eu achei que foi homem rico fazendo homem riquice, né, velho? Falar que... ele que oferece... tipo, é o manager que trabalha pra ele que... Então. Agora é fácil falar, né? Mas, tipo... O mais engraçado dessa coisa dos contratos, né, que a gente assistindo um documentário, assim, de, sei lá, 10 anos atrás, não é 10 anos, um pouquinho mais, mas 97, 98, que você vê a diferença de contratos, né, como a NBA foi começando a supervalorizar, como eles estão colocando dinheiro na NBA, porque naquela época fazia sentido para esses jogadores. Eu fico muito impactada quando o Jordan fala do comportamento dos colegas de time, por exemplo, quando ele chegou ao Bulls, né, que era uma festalhada só, mas você via que você entende que fazia sentido aceitar um contrato longo, ficar ali naquele time. Esses agentes até passam um pouco no documentário que eles pontuam que o interessante não é você fazer o dinheiro enquanto no salário que você vai ter do time. Interessante é fazer o dinheiro com outras coisas, né? Você vai ter 7 anos para construir a sua imagem e ganhar dinheiro fora o contrato, que, por exemplo, é o caso do Jordan. Hoje em dia, e de muitos jogadores que têm várias outras coisas, eles começam a investir o dinheiro deles, fazer marketing, fazer publicidade, fazer contratos com marcas e tudo mais. Então, mas ali é aquela coisa, o Pippen ganhou dinheiro porque ele fez aquele tumulto, né, no último ano dele, e aí ele falou, não quero mais, cansei dessa vida exatamente pelo que vocês explicaram, mas eu acho que faz super sentido você reclamar, você mostrar que não está mais contente, algum time vai lá e vai te dar dinheiro, porque as coisas mudaram. Mas é muito engraçado ver como hoje, né, alguns contratos na NBA são... quando um time dá 4 anos para um jogador, já fica um valor tão absurdo que se aquele jogador não é, por exemplo, o LeBron ou o Antetokounmpo, não faz sentido. Então, e naquela época, 7 anos, quando você divide o valor do contrato inteiro é quase nada por ano. E eu falo, nossa, gente, como em tão pouco tempo, na minha opinião, é pouco tempo, a NBA colocou muito dinheiro nesses salários, e eu acho que está começando a ficar perigoso porque, assim, é muito dinheiro, em algum momento eles vão ter que repensar nesse teto como eles vão reorganizar isso, porque tá começando a ficar uma coisa meio... Eu não sei nem como vai ser a próxima off-season. Todo ano a gente fala de um contrato maior, eu falei, não, chega, não tenho mais nem calculadora para isso. Só para completar isso que a Sabrina tá falando, eu tô olhando aqui, o cap da NBA 97-98 era 27 milhões de dólares. 27, isso hoje em dia é menos que o contrato, por exemplo, do LeBron James, do Westbrook, do Harden. Do John Wall. O salary cap agora, para essa temporada 19-20, foi de 109,4 milhões. Agora, tem uma curiosidade em cima disso, que dá umas 4 vezes, né? Umas 4 vezes. E quantos por cento a mais é isso, Vavo? Sabe qual foi o salário do Jordan em 96 e 97? 30 milhões. E em 97 e 98 foi 33,1 milhões. Aí você fala assim, mas como que eles tinham o salário inteiro de um jogador era acima do cap? O que acontece? Naquela época, tinham 2 regras diferentes de atualmente. Não existia contrato máximo. Como hoje, você tem um teto, o máximo que um jogador pode ganhar do cap, dependendo dos anos de serviço, é 35% do cap. É o caso, por exemplo, do LeBron James, é o caso, por exemplo, do... E aí você tem o Supermax, né? Mas tinha uma outra regra que os times, eles podiam passar o cap quanto eles quisessem, porque você não tinha máximo, para assinar para reassinar com os próprios jogadores. Então, o Jordan, o que aconteceu? Acabou o contrato dele na temporada 95-96, aí ele assinou em 96-97 por 30 milhões, e em 97-98, de novo, mais um ano por 33 milhões. Então, ou seja, o salário do Jordan era maior que o cap inteiro do time. Só por informação, o Pippen somou 109 milhões e o Jordan 93. Lá, 20 milhões a mais. É uma grana. Não é 20 e poucos. Bem chorado, Pippen. Vou aprender. Chorou bem. Vou pra minha vida. Esse documentário vocês têm que assistir com outros olhos. É visão empreendedora. Entendeu? Assiste o Pippen, presta bem atenção.
E outra coisa, eu fiquei pensando agora, eu vim aqui conferir. Quando o Pippen foi pro Rockets, ele foi trocado por quem? Duvido alguém acertar. Não vou lembrar, imagina. Roy Rogers e uma escolha de segunda rodada que virou Jake Voskuhl. Ou seja, ele foi dado pro Rockets. quer ir embora, vai, filha da puta. Foi quase isso, né? Vai embora. Isso já foi em janeiro, né? Porque foi ele jogou a temporada reduzida pelo Rockets, né? Aquela que teve o lockout, só teve 50 jogos. Então ele só foi pro Rockets em janeiro. E essa passada acho que colocando essa coisa que estão falando, acho que eu quero só 2 pontos aqui, que acho que é isso, né? Você tem a parte, tudo bem, tem a inflação, tem várias coisas que a gente tá falando, né? De quase 25 anos entre o documentário e agora, esses tetos. Mas o quanto que a NBA virou, ou qualquer esporte, na verdade, né? Você pega a UEFA, o futebol europeu, aqui virou uma coisa global, né? Então, quando esse jogador ele é contratado, você tá ganhando por direito de imagem no mundo inteiro, você tá ganhando pra virar bonequinho, seu nome ser vendido em camiseta, principalmente mercados que eram completamente fechados ali nos anos 80, 90, quando começa a despontar tecnologia de transmissão, internet, como China, América Latina, e hoje a gente tá aqui gravando podcast sobre isso, e a China tem bares temáticos e restaurantes temáticos de franquias espalhadas no país inteiro, né? Seja de NBA, seja de NFL. Então, você tem tanta coisa para levar em consideração que é absurdo. E a outra coisa que me chamou muito a atenção nesse rolê do Pippen é quase a diferença de foco, assim, quase não, a diferença de foco dele pro Jordan ali, né? Que aí você vê o Jordan, ele novinho ali, eles com uma fratura até que parecida no pé, né? Tipo, um é no tendão, o outro no osso ali. Só que a diferença de como eles atacaram o problema, né? De tipo, o Jordan indo treinar e indo pra cima e querendo jogar e fazendo um acordo de jogar 7 minutos e meio, e aí você ouve a buzina pra ele sair, tá ligado? E ele não podia, que ele ia tomar multa, ele ia ser demitido, ia demitir o técnico e tal. E aí vai o Pippen e não, tipo, eu quero sair do time, não aguento mais, foda-se esses caras, e opera no meio da temporada pra não jogar, sabe? E aí como o Jordan fica puto, falando, velho, não, a gente tem que ganhar essa porra, sabe? A gente tem que jogar. A gente tem que ganhar. Então, mesmo ganhando, mesmo sendo líder do time, é a diferença do foco do Jordan, né? Que é um negócio que é muito impressionante sempre, assim. Eu posso dar uma alfinetada aí no Jordan? Claro. Desculpa, gente. Mas é assim, o Jordan, eu acho que ele ficou mais puto, porque o Pippen, ele precisava muito do Pippen para ganhar, sabe? Então, na hora que o Pippen saiu, apesar dele ser o Jordan, o time teve que se mover de novo, né, para se encaixar, para ser um time para ele. E isso acho que foi um desconforto para ele nesse início. É lógico que ele é o Jordan e para ele estava ok. Para o restante do time que estava meio ali acomodado, sabendo que tudo funcionaria bem, considerando que se o Pippen estivesse, até mostra, né, no documentário alguns momentos de raiva, dele meio que despejando um ódiozinho na galera. Então, eu não vejo ele com raiva ali por pensar que o Pippen estava, por exemplo, quando eu quebrei o pé, quando eu quebrei o pé, eu fiz isso. E aí, quando o Pippen quebrou o pé, não. Quando o Pippen se machucou, ele não pode. Mas eu vejo mais como, o Pippen fez isso porque ele tá pensando no salário dele, ele tá pensando no quanto ele quer ser valorizado ou não, ele está sendo egoísta e eu tô perdendo por isso. Eu acho que a fala do Jordan ela é mais egoísta do que a própria fala do Pippen nesse contexto. Porque se eu estivesse ganhando muito mal, lógico, quem aceitou o contrato fui eu. Mas dentro de todo o cenário do Bulls, né, naquele período, eu acho que o cara estava super certo de falar, não, para mim não dá mais, eu acho que eu mereço algo mais, a gente sabe que dá certo, porque até hoje os jogadores fazem isso, eles começam a sacanear a franquia e eles conseguem o que eles querem, conseguem dar um passo à frente, né, Eric Bledsoe que o diga, mas eu acho que a fala do Jordan... I don't wanna be here.
que ele tweetou e depois disse que era o salão de cabeleireiro que ele tava com a mulher. Exatamente, dá super certo, e eu acho que o Pippen tava pensando na carreira dele, ok, ele já tinha passou muito tempo pensando no Bulls, e o Jordan, ele viu aquilo como uma ação egoísta, e eu não consigo ver dessa forma. Eu achei que ele foi também egoísta em pensar que o Pippen tinha que aguentar aquele salário baixo e jogar como se não tivesse nada, se recuperar do off-season como ele. Então eu achei mais... o Jordan é mais egoísta do que o Pippen. Eu gostei muito da parte do Pippen nesse documentário. Acho que eu vou defender o Pippen até o fim agora. Não, tem a cena logo depois. Tem a cena logo depois, né? Que é o Jordan tentando ser dono do time, treinando ali, né? Que ele fica xingando a galera. E ele tá com aquela roupa do clipe que ele fez o clipe do Michael Jackson, né? Que é calça preta meio bag, assim, camisa, uma correntona, e xingando a galera, querendo mandar mais às vezes que o técnico ali. E meio que ilustra exatamente isso que você tá falando, né, Sá? Que ele falou, não, já que eu não tenho Pippen, todo mundo aqui vai ter que trabalhar pra mim agora, né? Tipo, se vocês estão aqui é porque eu tô aqui. O jogo vai aparecer... senão o jogo dele ia aparecer, ele conseguiu tanto, aí chegar naquele momento, o time ia ficar fraco, e aí o time parecia, o basquete dele até então era um basquete milagroso, a gente vê isso com vários, né, a gente tem aí exemplos recentes, LeBron, Kobe, quando o time tá ruim, quando o Kobe conseguia carregar o time, nossa, o Kobe não consegue mais carregar o time, a culpa também era do Kobe. O LeBron consegue carregar um time, nossa, LeBron rei, dono de tudo, o LeBron não consegue carregar o time, o LeBron não é mais o melhor do mundo. E o Michael Jordan, eu acho que ele sentia isso. Se eu conseguir carregar esse time, eu vou ser o melhor do mundo. Se eu não conseguir, eu não vou ser. Então, já que ele era tão determinado, ele colocou isso, ele deve ter colocado isso na cabeça dele e falou, também eu vou treinar aqui. Ele esculhambando a galera lá na quadra, nos treinos, eu achei maravilhoso, mas pesado. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, hoje em dia a gente vive numa era em que os jogadores, basicamente, eles que ditam quem joga onde, o que eles querem fazer, né? É como os jogadores quase não tinham poder de escolha nas coisas, quer dizer, o Pippen assinou um contrato longo e ficou lá e pediram para trocar e não trocaram. O próprio Jordan, você imagina o Jordan numa situação daquela em que ele não gostava do general manager do time, o manager tentando implodir o time para começar do zero. Se fosse hoje, qual a chance do Jordan continuar a jogar a carreira praticamente inteira no mesmo time? Eu vou até desconsiderar os anos que ele jogou no Wizards. 0, ele teria ido para outro time, mas com 4 anos de Bulls ele já teria saído. Assim, a gente vive em outro momento, quer dizer, hoje em dia o poder está quase inteiro na mão dos jogadores. O Clippers ganhou o Kawhi. Ganhou o Kawhi porque o Kawhi queria ir para Los Angeles, não queria ir para o Lakers, jogar com o LeBron. Quer dizer, não foi... se fosse outro general manager no Clippers, possivelmente ele teria ido para lá também, entendeu? Então, o LeBron foi pro Lakers porque ele queria jogar em Los Angeles no Lakers. O Lakers tinha um monte de moleques que eu gostava e tal, mas que assim, ele tinha opções do ponto de vista puramente de basquete, o LeBron tinha opções melhores para ir e ele queria ir pro Lakers. Então, assim, é outra época, é absolutamente diferente, né? E acho que para você, uma pergunta para todos vocês, que a gente falou aqui no começo, quando vocês começaram a ver criança e tal, como é para vocês, assim, ver essas imagens dessa época, né? Ainda mais acho que o Gui, o Vavo que já acompanha desde molequinho e tal, o Gui que tá sempre indo atrás. Como é pra vocês estar ali no vestiário, ver o Phil Jackson batendo a porta no começo da temporada que o Pippen não tá? Que é coisa que é até normal hoje em dia a gente vê, né? Os próprios jogadores postando na rede social e tal. Só que essa parada meio mítica, assim, desses times, né, nos 80, 90, e hoje você tá vendo os caras meio vida real, assim. Né? Como é que foi a parte, acho que até emocional pra vocês, assim, de se conectar com essas imagens, com essas cenas do dia a dia desses caras? Pode ir lá, Vavo. Ah, tá, desculpa. Cara, eu sempre tive curiosidade com essas coisas, sempre que tem vídeos. Normalmente, por exemplo, eu sigo no YouTube o canal do Rockets porque eu torço pro Rockets, mas cada time tem o seu canal. Esses dias eu fui parar no canal do Sacramento Kings. Tem um monte de vídeo legal de bastidores e coisas
dos treinamentos dos jogadores do Kings, coisa que eu jamais entraria pra olhar, porque não é o time que eu torço, eu assisto os do Rockets de vez em quando. Então tem muito conteúdo, que a gente falou, hoje, principalmente, cada time tem o seu canal com milhares de inscritos, com milhares de vídeos, com milhares de views de coisas muito interessantes. E na década de 90, que foi quando eu comecei a assistir, era uma parada muito underground, assim. Eu vou citar o exemplo, quando me perguntam por que eu torço pro Rockets, eu não sei nem explicar, mas eu falo que era uma parada assim meio, porque tinha aquele boato que o Hakeem Olajuwon era um cara que jogava demais e que era melhor que o Jordan, só que não passava na televisão e ninguém sabia direito quem ele era. Era uma parada assim, porque a notícia não chegava, e quando chegava meio distorcida. Então uma parada de bastidores naquela época, era 1 ou 2 minutos que passava no NBA Action, e era selecionado total pela NBA, então não tinha volume mesmo. E, lógico, teria sido muito mais interessante ver isso naquela época, talvez gerasse uma paixão muito maior, talvez isso trouxesse mais pessoas para assistir o jogo, que nem é hoje. Mas legal pra caramba, eu acho legal ver essas coisas. Espero que na sequência do documentário seja assim, eu acredito que vai ser. E a minha pergunta que eu tava fazendo para mim mesmo agora, os próximos 4 episódios do Big Shot Pod vão estar analisando as próximas 4 semanas da série? Fica muito aí. Possivelmente a gente vai falar, né? Alguma coisa a gente vai falar porque a gente tá com tempo, né? Eu um pouco mais, vocês um pouco menos. Mas estamos com tempo aí de discutir. E é uma pauta, né? É uma pauta boa, cara. Eu acho interessante. Ô, Sá, e pra você que tava ali, começou no Twitter e tal, tá hoje, né, o Lakers principalmente, um time hiper midiático, como é que tá sendo pra você acompanhar essas imagens de um cara como o Jordan, assim? Nossa, pra mim, o documentário não poderia ter sido lançado em melhor momento, né? Porque a gente tá sem jogo, e aí quando você tá criando conteúdo, às vezes você não tem muito tempo, principalmente pra gente que cria assim em tempo real. Vocês, quando tem jogo, sabe a correria que é, todo dia é uma coisa nova. E aí você acaba deixando de consumir um pouco aquele basquete lá de trás. Eu normalmente consumo nas off-seasons. E aí a gente tá com uma off-season forçada, né? Tempo, e aí você começa a acompanhar, ver algumas histórias, ver algumas coisas. Então, essas imagens, para mim, nossa, eu estava perguntando coisa ontem para torcedores do Bulls, porque, por exemplo, eu li, eu vi anos depois, né, que, por exemplo, o Jerry Krause lá, ele era um infeliz, né? E aí você lê, você acompanha, mas quando você vê as imagens e a reação dos jogadores com ele ali no ônibus, a atenção, o pessoal batendo a porta na cara dele, e aí você fica, nossa, o cara realmente era um sacana. Você vê o dono do time contando alguma coisa, você vê o general manager falando o lado dele, o pessoal falando que o cara... Gente, as pessoas no documentário, eu não lembro quem foi agora, eu também nem quero dar spoiler, mas falam que o cara tem aqueles... como que chama quando você é criança e você era gordinha na infância e ninguém gosta de você, e aí você cresce... É trauma mesmo, é? Então, e ele tem eles colocam isso para tentar meio que dar uma desculpa das atitudes dele. Então, ver essas imagens, esses bastidores, as fotos de jogo, como vocês comentaram no começo, né, a qualidade, e algumas dessas imagens a gente não teria a chance de ver de outra forma, foi muito legal. A gente está com tempo para poder reassistir, procurar, pesquisar, para poder apreciar um pouco melhor esse documentário. E se fosse lançado talvez em época de temporada, em época de troca, em época de draft, a gente não conseguiria acompanhar tão bem e apreciar tão bem. Nós temos vários outros documentários muito legais, também muito bem produzidos, que você não vê a galera consumindo tanto. E também, eu tô em casa com um gringo preso no meio da quarentena, e quando eu conheci ele estava exatamente com uma camiseta do Pippen. Então, ele acompanhou essa época, ele gosta muito do Pippen e tudo mais, e aí ele ficava arrepiado a cada cena, e aí você olhar alguém que assistiu o jogo naquela época, se arrepiando e sentindo aquelas imagens, e eu com uma perspectiva diferente, acho que foi muito bom, e já estou empolgada para os próximos 2 episódios, né? Mas os 2 primeiros, assim, para mim, foram 10 de 10 já.
Uma outra coisa que a Sabrina falou do Jerry Krause é que ele, embora ele tenha sido levemente esculachado nesses 2 primeiros episódios, porque o Jordan não gostava dele, é importante a gente também dar crédito, porque assim, ele não foi ele que draftou o Jordan, né? Quem draftou o Jordan foi o Rod Thorne, que era o manager do Bulls antes do Krause. Depois, se eu não me engano, ele foi manager de algum outro time. Eu acho que foi do Nets, eu não vou lembrar agora, mas... o próprio Rod Thorne, ele fala que ele não teria, se ele tivesse a primeira escolha, ele teria escolhido o Hakeem Olajuwon, ele não teria escolhido o Jordan, porque naquela época o jogo era outro, você precisava de um pivô. Então o Olajuwon era um pivô, era o melhor pivô daquele draft, e aí ele acabou sobrando na segunda escolha foi o Sam Bowie, e aí na terceira escolha o Bulls acabou escolhendo o Jordan. Mas o Krause foi o cara que fez a troca pelo Pippen, né? Ele fez a troca que trouxe o Bill Cartwright pro Bulls, mandando o Charles Oakley. O Charles Oakley era um grande amigo do Jordan, era um bom jogador, só que existia algum problema de encaixe do jogo dos dois. Você precisava ter um pivô, então ele manda o Oakley pro Knicks e traz o Bill Cartwright. Ele também foi responsável por draftar o B.J. Armstrong, que no primeiro three-peat do Bulls era... Possivelmente o que o Kerr foi no segundo three-peat, o B.J. Armstrong foi no primeiro. Então, assim, ele tem erros, como todo general manager tem, mas o Jerry Krause também foi um dos responsáveis por colocar esse elenco de pé. Então, assim, ele também tem lá os seus méritos, né? Ele não era só um gordinho com problemas de autoestima, sabe? Ele conhecia de basquete. Não, e aqui eu tô vendo, ele ficou no Bulls até 2003, né? Então ele ficou ainda um tempão depois que acabou. E ele faleceu em 2017, então... Ele não faleceu nem há tanto tempo assim, mas só que ele ficou ainda um tempão no Bulls. Ele ficou de 85 a 2003 no Bulls. Então ficou um tempão. Que ele tinha, pelo que você entende até para quem acompanhou depois, para quem leu, enfim, ele tinha aquele complexo, uma coisa que a gente já falou aqui, da diferença, né, de hoje os jogadores mandam em tudo, e naquela época quem mandava mesmo era a diretoria, e o Krause, ele era essa pessoa, que ele era focado na organização, né, o documentário fala bastante disso, e eu acho que ele vendeu muito bem esse tipo de jogo, esse tipo de poder, assim, e continuou, porque eu acho que para a diretoria estava ótimo ter alguém que pensa na organização e não é o jogador que manda aqui, porque quem vai fazer a troca, quem vai botar o dinheiro é a gente, mas é lógico que se não tiver ninguém na quadra jogando, o dinheiro não vai entrar, mas tudo bem. Mas eu acho que ele vendeu tão bem essa coisa de que a organização é o fator principal, a organização é o mais importante, não é o jogador, que ele ficou. Acho que a diretoria comprou muito bem, independente do atrito que ele tivesse, acho que por isso que ele fazia o que ele fazia também. Ele era bem tranquilo quanto a isso. Sim, eu quero ver um desse agora sobre o Vicente Mateus, lá no Corinthians, né, Gui? Vicente Mateus, o presidente mais figura da história do Corinthians. Essa é engraçadaça. Ele e a Marlene, a esposa dele, né? Eu que nem sei de futebol direito, conheço essas histórias, imagina lá dentro. Antes da gente fechar aqui, cara, só tem uma coisa que a gente tem que conversar, que é, mano, a moda nos 90, velho. Eu queria muito falar disso. Eu não consigo levar a sério. Eu entendo, os caras têm 3,5 metros de altura. Mas, mano, aquele terno deles... dá pra fazer roupa pra umas 25 crianças, assim. Tem 5, 6 botões o terno pra poder fechar. E sobra tecido ainda. É muito impressionante, assim. É muito absurdo. Cara, os ternos... Os caras tinham 3,5 metros, os ternos tinham 5 metros, assim. Tipo, eram muito grandes, cara. É impressionante. Não, e o terno... Vocês já viram? Já viram a foto do dia do draft do LeBron? O de LeBron 2003? Tava com terno... É um 2003, terno pior que o outro. Cada perna cabia 5 pernas dele dentro. O Carmelo, se eu não me engano, ele tá... entre aspas, blazer do Carmelo é quase um vestido de tão grande, porque acho que ele passa do joelho, assim, é um negócio absurdamente grande. As ombreiras. Cada ombreira daquela cabia uns 10 ombros meus. É tipo isso. Não, Eu fico imaginando, alguém sabe se aquele colar, por exemplo, o colar... Tinha uma galera que jogava com colarzão de ouro, né? Você sabe se alguém já puxou
Alguém tem casos de alguém ter puxado o colar na quadra? Nossa, meu sonho era um videozinho de alguém puxando o colar do outro na quadra, uma briguinha, sabe? Muito possivelmente, hoje em dia não pode jogar de colar porque alguém deve ter sofrido isso. A bandana ninja. A bandana ninja foi proibida por medo de algum dia, sei lá, baixar a bandana e o cara puxar o laço e enforcar o cara, sei lá por que motivo. Os caras não deixaram usar. Lembra que começou uma época ali, o Jrue Holiday usava, o Jimmy Butler usava, e aí de um dia pro outro ninguém mais usou? Parou. Eu não tinha prestado atenção nisso. Eles banem tudo, né? Eles são muito críticos, mas quando eu vi o colar, assim, gente, pra mim foi coisa de outro mundo. Eu falei, nossa, é verdade, os caras podiam jogar de colar na quadra. Imagina alguém brigando com o outro, arrancando o pescoço do outro fora. Não, e o óculos do Kurt Rambis, que era tipo um óculos do meu pai, assim. Não era o óculos do Horace Grant, do Abdul-Jabbar, era tipo um óculos normal, assim, de colocar atrás da orelha. Meu, o cara toma uma cotovelada ali que entra... Aqui o brinco, né, foi cancelado, foi proibido nem há tanto tempo atrás, né? No futebol e tal. Tipo, eu lembro de... Nem sei as regras disso, pra ser sincero. Eu acho que não pode jogar mais, e se me engano, anos 90, 2000 ali, comecinho, mas acho que até a galera usava. 90, eu lembro do Paulo Nunes, que então. ele tinha aquele brinco e tal, às vezes ele jogava de brinco e não pode mais. Foi norma da FIFA, né, mundial. Aqui a foto, cara, eu tô num buraco negro no Google aqui de piores ternos da história do draft. Eu também tô nesse lugar agora. A gente vai se encontrar em algum lugar. Eu achei aqui uma foto do terno, eu acho que é o Drew Gooden, esse cara aqui, tô entrando no link aqui, porque na link não fala, mas é horroroso, assim. É ele mesmo. O Carmelo Anthony aqui. É um que ele tá parecendo o mordomo da família Addams. Que não tem botão? É o Drew Gooden, é ele mesmo. Cacete, ele parece o tropeço, cara. Tá foda. Um terno feio demais, gente. Ele até vai ser... por incrível que pareça, eu vou colocar ele na capinha de algum jeito, porque é muito bom essa roupa, gente. Cara, o do Kawhi Leonard era bem legal, achei, quando ele foi draftado. O do Joaquim Noah também, branco, ele com cabelão e boné. É foda, né? Porque é muito tecido. Mas o estilo de roupa é foda, né? Tipo, os caras se arrumando ali. Tipo, tem uma cena ali que o Jordan tá colocando a roupa, falando com o Phil Jackson. E ele tá com aquela gravata, que é tipo a gravata que o Trump usa hoje, que é quase um palmo de espessura, sabe? De bitelo, sei lá o nome, que dá, tipo... Largura. De largura, isso aí. É muito grande, é muito grande, a calça é muito larga. E aí, aqueles carros que é meio quadrado, né? Parece que o Frank Miller desenhou todos os carros, carro esporte. É foda. Meu Deus, eu fui parar eu decidi abrir um link, gente, até o Eric Gordon, ele tava de preto e branco e dentro uma camisa preta e branca listrada, e ele tá muito feio, ele tá parecendo, meu Deus do céu. Por que as pessoas fazem isso no dia mais importante da vida delas? Eu vim parar num post aqui, NBA Draft Worst Dressed Players, tô vendo todos aqui. Não, tem um que... quem que é esse aqui? Um de vermelho, o Eric Dampier. Que ele tá de vermelho, ele parece um ketchup gigante, assim. Mas o que mais me impressiona é isso, assim, é que é muito tecido, então fica desproporcional na figura, né? Porque... Tem um de 96 que eu vou dar uma sugestão. O Samak Walker. Eu tô vendo ele aqui, de chapéu. De verde... Estilo O Máscara. Eu tô vendo com dólar saindo do terno. O Samak Walker, que se eu não me engano, faleceu, né? Se eu não me engano, o Samak Walker faleceu recentemente. Mas sim, o terno dele é horroroso. Eu tô num link aqui com os 10 piores... Eu vou até mandar no grupo aqui pra vocês, porque depois vocês precisam apreciar isso com calma. É muito terno feio, gente. O Gui matou o Samak Walker, coitado, tá vivo aqui, meu? Tá vivo? Não, então quem que morreu? Depois eu vou achar. Vários já morreram, né? Mas enfim. Do Samak Walker é bem feio mesmo. Bobby Jackson. Jalen Rose inteiro de vermelho. O Tim Thomas pra mim é o pior. Tim Thomas e o Drew Gooden pra mim.
O Tim Thomas, cara, eu não sei o que é o terno todo branco dele. Pra mim o dele é pior que o do Drew Gooden ainda, velho. Porque se vocês viram o casamento de Guilherme Pinheiro, você sabe que Guilherme Pinheiro é um homem que gosta de se vestir bem. É um homem... Casei de Hugo Boss, smoking... Cara, aliás, gostaria de dizer que eu ainda entro no smoking do meu casamento. Entro bem, lá. hein? Ah lá. Quem viu minhas fotos aí, né, tipo... A gente foi... Pra onde a gente tava? A gente tava em Macau, né, Gui? Eu Macau, ali... Com o seu blazer rosa? Com meu blazer rosa de camurça, calça preta. Fiz sucesso da entrevista. Abracei o ursinho Paddington. Foi um grande dia aquele. Foi um... Olha aqui, nada a ver. Eu fui entrar na página do Tim Thomas aqui. Aí olha que em 4 de outubro de 2005, bem New York Knicks, né? Foi trocado junto com tal, um first round pick, que selecionaram LaMarcus Aldridge, outro first round pick, que selecionaram Joakim Noah, o Knicks dando os jogadores, como sempre. Em troca do Eric Curry e Antonio Davis. Cagando desde sempre. Sim, mas esse do Tim Thomas aqui, só outro parênteses, é muito foda, velho. Tipo um pijamão, né? Esse aliás, na foto parece que é de moletom o terno. É um terno de moletom. Ô, Sabrina, aproveitando que a gente tá na quarentena, o que você tem lido ou visto, além da série do Jordan? Recomenda alguma coisa pros nossos ouvintes, que a gente faz isso todo episódio. Qualquer coisa que você tem lido, visto, jogado, qualquer coisa. Pode ser de qualquer tema. Tá, eu tô lendo agora... gente, eu não vou indicar meu livro, que eu tô lendo livros de yoga, tô num momento bem zen da minha vida, mas assistido, eu voltei nos jogos do... Ai, gente, eu sempre esqueço o apelido dele, que vocês conhecem mais, White Chocolate, pronto. Jason Williams. Exatamente, porque eu ganhei um álbum de figurinhas, e aí veio uma figurinha, um cardzinho bem massa do Jason Williams, e aí eu falei, nossa, realmente eu vi pouca coisa dele. E aí comecei a assistir jogos. Primeiro você começa com highlights, aí depois os highlights, quando você percebe, você tá num túnel do tempo, e aí eu tô assistindo jogos do Jason Williams, assim, faz algum tempo já. Eu tava assistindo jogos, a NBA, nem sei se o League Pass ainda tá liberado, né, pra todo mundo, acho que era só até o dia 14 de abril, não sei se eles prorrogaram, mas estava dando para ver uns jogos antigos e tudo mais. Eu estava assistindo jogos do dia do meu aniversário. Aí agora eu tô assim muito fascinada em ver jogos do Jason Williams, porque são muito bons. Assim, ele fazia uma coisa na quadra que eu gosto. Eu gosto do jogo. Eu acho que eu gosto da NBA porque tem show, porque tem espetáculo, porque tem um flow, tem um negócio, sabe? E aí ele é exatamente isso. Então eu tô reassistindo bastante coisa antiga mesmo e não tenho nada assim específico para indicar, a não ser que você pegue esses jogos mais antigos, pegue jogos do dia do seu aniversário, aí sempre você vai parar num jogo e vai ter um jogador muito X que fez algo muito legal, e aí você começa a ver jogos dessa pessoa. E aí você entra num looping eterno. Mas é mais ou menos isso que eu tô fazendo a quarentena inteira, gente. Tô até sumida, eu acho, um pouco da internet. A gente não... O NBA das Minas só vai começar a gravar agora, de novo, porque a gente tava meio num looping, assim, devorando tudo que tinha de jogo mais antigo pra devorar. O que a gente tá vendo aqui, Gui, só dá... Obrigado, Sabrina. Acho que tem que ver mesmo. E só dar um abraço aí também, mandar um abraço pra galera do All Stars, né? Que estão mandando, trocando várias coisas. E vários deles estavam... Temos pergunta? Então vamos nas perguntas, que aí eu faço os agradecimentos ali no final. Porque é bonito, é bonito. Vamos lá. Beleza. O Vitor Fernandes, que é um assinante nosso, ele mandou... É uma pergunta que, enfim, é um tema que sempre gera muita polêmica na internet, né? Qual que é a opinião? Ele que está perguntando para todos nós, né? A opinião geral sobre as famosas panelas. O que a gente acha e a partir de que momento é covardia? Tipo, se juntar 2 jogadores tudo bem, se 3 já é covardia, se 4 no caso do Warriors é apelação. O que vocês acham? Cara, eu acho que um general manager montando o time, ele vai usar de todos os meandros dentro das regras para conseguir montar o melhor time possível. Se o Warriors conseguiu montar um time com o Curry, o Klay Thompson,
Durant, o Draymond Green e o DeMarcus Cousins, eu acho que a culpa é mais de quem permitiu que isso acontecesse do que quem foi lá atrás e montou esse time. Imagina tu sendo um general manager e falando, não vou pegar esse cara aqui, eu posso pagar ele é muito bom, mas não dá, meu time vai ficar muito forte, eu tenho que dar uma chance pros outros. Claro que não, né, a ordem tem que vir de cima. No instante que a NBA deixa isso acontecer, eu acho que quem tá montando o time vai usar isso a seu favor. Eu não sei se existe a panela. Tem o fato de um jogador que se torna agente livre poder decidir onde ele vai querer ir, mas existem algumas regras, que são regras de teto de salário e tudo mais. Mas eu acho que o único jeito de evitar esse desbalanceamento que nem teve aí esses últimos anos com alguns times é deixando as regras mais restritas. É a parada do soft cap, do hard cap, não deixar ultrapassar, deixar passando multa e luxury tax e tudo mais. Essa é a história. Tu vai falar pro cara não montar o time que ele quer montar por pena dos outros? Não tem o que fazer, entendeu? Se fosse o Lakers, tinha barrado. É só isso que eu tinha a dizer. O único time que tem barreiras na NBA é o Lakers. Eu já entendi isso. Pronto, era só essa minha contribuição. Mas naquele momento, a franquia dos Hornets estava sem dono, a NBA assumiu... Não vem com esse papo. Os caras não podiam interferir do jeito que interferiram, velho. Não começa. Pô, que história é essa? A troca se aceitou. Depois deixaram a troca do Lakers que trouxe o Paul Gasol, cara, foi pelo Kwame Brown, velho. Tipo, se fosse uma troca... A troca do Chris Paul ia o Paul Gasol e o Lamar Odom. Tipo, ir embora do Lakers, assim, não é que o Lakers estava dando nada. Eu não entendi até hoje porque que bloquearam aquela troca. A troca que trouxe o Paul Gasol pro Lakers foi muito desbalanceada. O Lakers assaltou o Grizzlies naquela troca e ninguém bloqueou. Não? Não, mas tu entende por que a NBA teve o poder, entre aspas, de fazer isso, né? Eu entendo. Porque naquela época os Hornets, o dono queria vender e ninguém queria comprar. Então a própria NBA comprou para revender depois, a grosso modo. Então no instante dessa troca, a própria NBA era a dona do Hornets. Então, só que a NBA... Então, o dono da NBA teria o direito de vetar uma troca, porque isso qualquer dono tem. Então, mas a questão é... A NBA representa as franquias, certo? Então, e o David Stern, na época, ele era eleito pelas franquias. Então, de certa forma, quando o Stern bloqueia aquela troca, são as outras franquias interferindo em uma outra franquia. E aí é por isso que eu discordo. Eu entendo que o time estava sob a administração da NBA, mas eu não acho que a NBA tinha o direito de interferir na troca, se ela foi feita dentro das regras, entendeu? Essa troca, a troca que teria acontecido para o Hornets teria sido melhor do que a troca que aconteceu. Porque eles teriam pegado do Rockets o Luiz Scola, o Kevin Martin, sei lá mais quem. A troca original que não aconteceu teria sido melhor para o Hornets do que a que aconteceu. Que eles pegaram o Larry Gordon, o Al-Farouq Amino e o sei lá quem. Tipo, foi pior do que teria sido. Eu também acho. Agora, sobre a questão das panelas, assim, é que eu acho que isso tem a ver um pouco com aquela questão que a gente falou há um tempo atrás, do poder hoje estar na mão dos jogadores, né? Se você pegar o Boston dos anos 80, você tinha Bird, McHale, Parrish, Danny Ainge, você tinha um monte de jogador bom. Se você pegar o Lakers dos anos 80 e 90, você tinha Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, enfim, você tinha um monte, Michael Thompson, você tinha um monte de jogadores bons. Se você pegar o Bulls, que a gente tá vendo, você tinha o Pippen, o Jordan, você tinha o Tony Kukoc na segunda parte dos títulos, você tinha vários jogadores bons. Se você pegar os Lakers do Phil Jackson, você tinha Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Robert Horry, Glenn Rice, você tinha vários jogadores bons. Nunca não houve um time com vários jogadores bons. A questão é que antes os times mais bem administrados conseguiam montar isso, né? Hoje em dia a questão é que os jogadores olham para o outro e falam, vamos jogar junto? Vamos, para onde a gente vai? Para aquele time. Então a gente vai. O LeBron fez isso com o Dwayne Wade e com o Chris Bosh. Eu acho que a última, entre aspas, panela, que eu nem gosto de chamar de panela, tá? Mas que foi montada por conta do time, eu acho que foi a do Celtics, com o Garnett, Paul Pierce e o Ray Allen. Depois disso, basicamente, são jogadores que decidem, né? Quer dizer, o Anthony Davis escolheu ser trocado pro Lakers, e ele nunca falou, eu só vou pro Lakers, mas
o Rich Paul, que é o agente dele, sempre falava que ele não ia assinar com ninguém que não fosse o Lakers. O LeBron resolveu ir pra lá. O Kawhi Leonard ligou pro Paul George e falou, vamos jogar junto? Vamos. Foram pro Clippers. A diferença que acho que hoje que acontece é que o poder tá na mão dos jogadores e não mais das franquias. Então, assim, não acho que... Não é nada novo. Para você ser campeão, você sempre precisou ter 3, 4 jogadores muito bons. A diferença é que hoje os jogadores que meio que escolhem com quem eles querem jogar. Tem mais pergunta aí, Gui? Não, era isso. Então aqui, ó, eu queria publicamente aqui parabenizar Gustavo Mantovani e seus amigos de banda pelo quarentemo aí que teve sexta-feira. Grande live. Grande live, a gente ficou acompanhando no grupo do All Stars ali. Então, Vavo, o Lucas até mandou um abraço aí pra gente do BSP ali ao vivo. Então, mandar um abraço de volta pra Lucas César. Vavo, manda um abraço aí pros fresnéticos que estavam lá, o Iago, o Licurgo, o Vitor e o Barreto, por favor. Eu só vi que tinha uma movimentação no grupo do Telegram no dia seguinte, porque durante a live eu era o estagiário do Twitter da banda. Então eu fiquei realmente 100% do tempo no Twitter da banda, copiando, colando o link, e dando print no stories da Anitta e colando e pegando depoimento de não sei quem, barará. Tanto que eu cheguei ali meia-noite eu tava tipo morrendo de tão cansado. Então eu não conseguia acompanhar o resto. Tanto que eu nem tinha visto que o Lucas mandou um salve. Fiquei sabendo agora. Mas foi divertido, cara. Deu pra arrecadar 9.200 e alguma coisa de cestas básicas, sendo que a gente tava trabalhando com... A gente fez orçamentos de 300, 500 e 1.000 cestas básicas. Deu 9.200. Ou seja, a gente fez uma reunião de emergência na segunda-feira pra falar com a mulher da cesta básica, pra ver aquelas coisas, né? Baixar preço, não sei o quê, como vai entregar, blá, 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 porque nos pegou desprevenido completamente. Por um lado bom, obviamente, né? A gente tinha até 1.400 e tantas cestas básicas, a gente tinha já mapeado onde distribuir. E aí quando deu 9.200, aí a gente ficou tipo, meu Deus do céu. Mas a galera lá da Bandup, que é quem toma conta da Fresno Shop, que é a nossa loja, os caras mandam muito mesmo, então eles estão organizando tudo isso e vai rolar, lindo demais, muita gente vai ganhar comida aí, e meu agradecimento vai para todo mundo, não só que assistiu, mas para quem participou doando, comprando a cesta básica, que ganha uma camiseta, né? Acho que isso é até um incentivo de levar uma lembrança desse evento. Uma bela camiseta. Legal. O logo ficou incrível. Agradeço muito e já estamos pensando em coisas para fazer a próxima. Não sei quando vai ser. Sim, parabéns, eu fiquei muito... Eu não sabia das cestas. O das cestas foi muito foda. Semana passada eu passei umas 2 noites com o Lucas ali, testando as paradas, mostrando. Uma coisa que eu achei muito foda também foi essa coisa de fazer sozinho, né? Quanta gente aí sendo irresponsável, colocando equipe e uma galera dentro de casa, né? Além da grana, tudo, que eles só estão pensando muitas vezes, né? Colocando em vida, várias vidas em risco, né? Pra fazer essas lives e tal. E o Lucas foi lá, aprendeu a fazer a transmissão sozinho, colocou câmera, tava tomando conta de uma porrada de coisa ali na nave. E aquela puta sacada de colocar vocês pra tocar junto. Isso foi muito foda. Tudo gravado que não ali. Era ao vivo, e vocês gravaram. Claro, que esse tipo de Uhum. coisa não tem como fazer ao vivo, porque tem atraso, tem delay, tem latência, tem tudo, não dá. Então cada um gravou na sua casa, mandou pra ele e ele sincou lá. Pra quem não sabe disso, dava pra perceber que eu tava sem barba na live e de barba na gravação. Então, essa era a dica final. Não, mas isso foi uma puta sacada. Eu fui enganada. Eu vou voltar agora pra ver a barba. Ai, gente, todos choramos juntos. Faz parte. É a magia da edição. Eu ouso dizer que eu acho que eu só vi o Lucas tão emocionado assim durante um show, na gravação do DVD de 15 anos, hein, Vavo? Foi muito emocionante. Que nem eu falei, eu tava muito, muito focado no Twitter, mas ali na hora do Maré Viva eu vi que ele... Tanto que eu dei um print na hora que ele tava emocionado e já postei, assim. Emocionou... 400 retweets. Não, 400 retweets, né? Deu 1 milhão de views, 100 mil pessoas vendo ali. Vocês encheram o estádio, foi foda. Fala aí, Marcel. Marcel, parabéns aí pra admite vocês. Que tu mandou uma mensagem pra mim falando assim, cara, quem é esse cara muito foda que tá fazendo a social media de vocês? Quero contratar. Aí eu falei, cara, sou eu, velho. Diálogo real. Mandei mesmo. Falei, tá Diálogo mandando real. benzão. Tá mandando benzão, porque eu não sei quem tá fazendo, agora mas tá mandando... Mandei mesmo agora durante, eu quero porque... minha oferta de emprego.
40 músicas ali, né? Você, sei lá, era 50 músicas, acabou quantas no final? 39. 40? 39, então. E ficar acompanhando, é um puta trampo. Eu e o Gui, que a gente já fez live pra caralho na vida, ficar acompanhando o comentário, responder, ficar enviando comentário, né? Eu mesmo tava alimentando o Lucas ali com vários comentários que eu tava vendo, mandando pra ele. É uma doideira, né, mano? E, tipo, quando a Anitta pede uma música, aí você tem que mandar pro amiguinho, né? Mas a próxima vai ser mais legal ainda. Ela tava... aí sim. Ela tava muito animada, a Anitta. Eu achei muito engraçado isso. Ela tava muito feliz de estar ouvindo vocês, o Lucas e as músicas de vocês ali. Tava muito foda. Dedica pra mim, idiota. Oi? Que ela falou, dedica pra mim, idiota. Muito bom. E você assistiu, então, a live dos meninos? Eu assisti, eu acho que eu tenho foto. Eu devia ter 13 anos, eu acho que eu tenho foto com o Vavo. Em porta de rádio, momentos. E eu gostava muito, eu ia em muito show, né? E aí fazia muito tempo que eu não escutava e tudo mais. Aí a gente tá em casa, abre as birita, né? Aí começa a lembrar das músicas, começa a chorar. Em casa pede dedicação, finge que tem alguém ouvindo. Mas eu consegui assistir, porque eu vi que teve uma movimentação muito legal no Twitter até antes, né? Uma divulgação não só de vocês, mas de várias pessoas, assim, sim, amigos, umas pessoas famosas e um pessoal que eu gosto, e aí me lembraram. Toda vez que eu esquecia da live, aparecia no Twitter de novo alguma coisa, eu falava, putz, essa live eu não posso perder. Mas aí essa eu assisti e gostei bastante também. E é isso, né? Ver que vocês se viraram nos 30 para fazer da forma mais sensata possível. Olha a palavra que eu usei. Da melhor forma possível, e conseguiram fazer um bem sem prejudicar outras pessoas. Então acho que isso daí é o que importa. Às vezes a gente quer tanto ajudar, mas não é porque você está ajudando que você vai prejudicar várias outras pessoas. Vocês realmente se dedicaram e achar uma forma de ajudar, e foi isso. E ajudar quem estava em casa também, né? Escutando, chorando e tal. Eu já falei de chorar várias vezes, porque eu chorei muito, mas foi isso. Aliás, teve um outro recorde também, que foi o recorde de mensagens no grupo do BSP All Stars. Que eu não... Era à noite, eu deixei ligado ali no computador, enquanto eu tava aqui, tem sempre que ficar de olho nas crianças e tal, e eu não tava com o celular na mão. A hora que eu liguei o celular, a hora que eu abri o celular, tinham tipo 800 mensagens no grupo nosso grupo. Nunca aconteceu isso, nem em dia de jogo. Né, então, os meninos aqui, principalmente esses 4, Licurgo, o Iago, o Barreto e quem mais? Deixa eu achar aqui, peraí, quem é que tava... o Iago, o Licurgo, o Vitor e o Barreto, eles estavam muito emocionados, então brigadão aí por estar lá. E só um paralelo aqui, eles pediram pra gente contar nossas histórias de vida, porque várias coisas que a gente tava falando ali eles não sabiam, né? Ou eles tinham esquecido, que eu e o Gui a gente fazia filme, que eu já fiz filme pra caralho com a galera, que eu conheci o Lucas fazendo um programa de TV, que o Vavo durante muito tempo não me deu bola, porque, né? Conheci o Lucas fazendo programa. A gente fazia um programa no interior ainda, né? Que era pra ser mais barato. Entendi. Então a gente fazia ali. Então um dia a gente faz tipo, quase um arremesso final do Big Shot Pod. Porque a gente tem que saber, né? A história é de Pavão e Paraíba. Exatamente. Exato. Um arquivo confidencial. Tem que fazer o perfil Big Shot Pod, entendeu? Um perfil, porque só pra gente saber da onde vem esses... O Lucas é até fácil saber porque é Paraíba, mas o Vavo saber da onde vem o pavão... Completamente inventado. É por você mesmo, imagina. Da hora. A vida em Porto Alegre nos anos 90 era mágica, né? Porra, 4 de isso, dezembro, né? de 99 começou a banda. Não era nos 90, né? Faltava 27 dias pra acabar a década. Mas né, é uma banda... É noventista ainda. 2000, early aughts. Isso aí. Então a gente tá aqui falando 1h30. Vocês querem falar mais alguma coisa aí que seu coração tá pedindo? Só agradecer quem tá até agora ouvindo, né? Porque tá longo esse episódio. E a palavra mágica, pra alguém escrever nos comentários, é... pimenta dedo de moça. É isso aí. Então, fazer assim, ó. Se alguém
Quem mandar esse comentário aí, Pimenta Dedo de Moça, a gente vai sortear. Vai ganhar 1 mês de All Stars aí pra ficar no grupo com a gente. Aí depois, se quiser continuar ajudando... vamos, né? Vocês estão dando cesta básica, a gente tá dando... Isso aí. Então, se alguém colocar aí, seja no YouTube, seja no Twitter e tal, a gente vai juntar o nome das pessoas e sortear aí pelo menos 1 mês essa quarentena. E Sabrina já está convidada a entrar no grupo. Se quiser bater um papo com a gente lá, só moleque. Mas tá combinado, é sempre bom a gente ter a voz da razão feminina ali com a gente. Gente, obrigada mais uma vez, sério, pelo convite. O MM, ele chegou no meu WhatsApp. Oi, aqui é o MM, vamos gravar o... Comecei assim, quem é MM? Peraí. Mas amei o convite, sou meio... Eu te perguntei o nome porque eu sou meio ruim de nome. Sou um caos. A gente convida as pessoas para gravar com a gente no podcast. Quando vai começar o podcast, dá um branco. Se vocês já escutaram, tem várias gafes minhas que não são cortadas. Eu erro o nome da pessoa, eu invento um apelido na hora, me viro. E queria agradecer mesmo o convite, adoro o podcast e pra gente é muito legal quando convidam a gente pra gravar, pra participar de grupo. Eu acho que a comunidade NBA é isso, sabe? A gente tem que se unir mesmo e apoiar os outros podcasts e se divulgar todo mundo. E eu acho que dessa forma todo mundo funciona melhor, trabalha melhor. O podcast é uma mídia muito legal. A gente pode ficar aqui falando 1h30 sobre várias coisas no meio de uma quarentena. E eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que sempre ter mais e mais e mais. E é isso. Sigam lá o NBA das Minas, por favor. Tem no Spotify, tem Twitter, tem tudo. E obrigada mais uma vez. Até a próxima. Agora eu que tenho que levar vocês lá, né? Não ao contrário. Quando você quiser, a porta tá aberta aqui. Você sabe o link do nosso canal do Discord. Só entrar aí, que até mesmo eu entro quando eu não tô gravando. só aparecer. Então é isso. Brigadão aí, Sá, por ter aceitado tão de última hora. Foi incrível. Meninos, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Voltei em mais um programa. Então a gente volta aí semana que vem, né? Feito! Espero. Então aí, a gente é editado pelo Guido, produção da Ampere, gravado em nossas residências. E é isso aí, gente. Beijo. Ampere.